Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Novamente, nesta quarta-feira, nós do Centro Espírita Caibar Schutel voltamos ao estudo dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre fazemos, através do Evangelho, ele vem ditar para nós maneiras corretas, maneiras de comportamento que devemos moralmente, espiritualmente colocar em prática, que nada mais é do que os ensinos de Jesus. Ensinos esses que traz para nós maneiras de que nós devemos ser sempre procurar o bem, procurar a compreensão, perdão, tolerância, indulgência e aos poucos irmos nos livrando daqueles defeitos que nós temos constantemente, principalmente o orgulho e o egoísmo, né? Então, a gente, através do Evangelho, a gente vai aprendendo e vai começando aos poucos, deixando para trás, de maneira gradual, esses nossos defeitos. E hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, passar pela felicidade e finalmente fechar o nosso assunto pautado no amor, que é daí que nós vamos tirar o nosso bate-papo da noite. Mas antes disso, nós vamos, como fazemos sempre, nós vamos fazer a prece que dará início ao nosso estudo dessa noite. Então nós vamos, primeiramente, relaxando os nossos pensamentos, relaxando os nossos braços, as nossas pernas e procurando respirar calmamente, sentindo o ar penetrando nos nossos pulmões, distribuindo oxigênio por todo o nosso corpo e procurando ficarmos bem tranquilos, pois é o momento em que nós vamos nos ligar ao nosso irmão maior, o nosso querido Jesus. E é dessa forma que levamos o nosso pensamento e buscamos a figura meiga iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Deixa fluir das suas mãos uma energia positiva que vai entrando pelo nosso espírito, indo para o nosso corpo físico, uma vibração de tranquilidade, uma vibração de paz, uma vibração de harmonia e de bons pensamentos. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós, que vai se espalhando pelo ambiente que nós nos encontramos. É a luz de Jesus iluminando a todos nós, para que nesse instante, juntos a Ele, juntamente com os mensageiros de luz aqui presentes, que vai nos intuir, que vai nos guiar para a nossa explanação da noite. Dessa forma nós vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por permitir novamente a nossa presença na Tua seara, Senhor. Que nessa noite, uma vez mais, Senhor Jesus,
estaremos aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos, Senhor, e que realmente possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Então, querido e amado Jesus, unidos nesse pensamento de paz, de amor e de luz, Senhor, é com essa paz que nós desejamos que a nossa reunião da noite, em torno do aprendizado do Evangelho, Senhor Jesus, chegue a ter o seu final. Assim, Senhor Jesus, sempre em Teu nome, nós vamos dar início ao estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos então, só para ilustrar aqui, nós vamos estudar desse livrinho, Terapia da Paz, né? Terapia da Paz, do Donizete Pinheiro. É um livro onde a gente tem usado bastante para os nossos estudos. Então, é um livrinho fácil e várias lições vêm nos trazer grandes ensinamentos. Então, nós vamos buscando aqui através do que é dito aqui pelo nosso querido irmão Donizete Pinheiro. Então, ele começa assim. O egoísmo e o interesse pessoal têm sido o grande empecilho ao progresso moral dos seres humanos. Pensa-se muito em si mesmo, na felicidade individual e dos familiares, nas vantagens que se podem levar, e esse tipo de atitude tem contribuído para manter as diferenças sociais e o sofrimento de muitas pessoas desfavorecidas. Então, quais são as duas chagas que fazem com que o ser humano ele não progrida rapidamente, ele não evolui rapidamente, que é o orgulho e o egoísmo. Ele diz que o egoísmo e o interesse pessoal é o grande empecilho ao progresso moral. Porque o egoísmo, ele faz com que nos fechamos em nós mesmos, né? Não pensemos no nosso próximo, né? E pensa-se muito em si mesmo, na felicidade individual e nas vantagens que se podem levar. Então o egoísta, ele sempre tem em mente tirar vantagem em tudo, né? E diante desse comportamento, dessa atitude que nós temos, que é o egoísmo, a gente consegue, inclusive, para manter diferenças sociais e sofrimento de muitas pessoas desfavorecidas. Por que isso? Porque o egoísta, ele não quer repartir com ninguém aquilo que ele tem. Não é a sobra que nós estamos falando, mas daquilo que é de uso próprio. Então o egoísta, ele quer sempre mais e mais, e nem se preocupa com aquele que muitas vezes ficaria feliz de ter ou receber um pouco daquilo que o egoísta tem, né? E aí ele continua dizendo: o medo de não possuir ou perder faz com que sempre se pense que o trabalho e o tempo devem ter um preço. Filhos são criados com esse pensamento. E o capitalismo faz questão de alimentar as necessidades da pessoa. Acaba-se por acreditar que felicidade tem a ver com dinheiro, bens e poder. Então, outra coisa também que assusta as pessoas ou que desequilibra as pessoas é que muitas vezes as pessoas não confiam em si mesmo, muitas vezes, o medo de não possuir. Então eu quero mais, então eu vivo a minha vida envolvida no medo
de não conseguir aquilo que eu busco. Porque muitas vezes o que eu estou buscando vai além do que eu preciso e muito. Então muitas vezes eu tenho medo de não conseguir alcançar os meus objetivos. E uma outra situação é ou perder faz com que se pense que o trabalho e o tempo deve ter um preço, né? Então, você conseguiu, de repente, através do seu egoísmo, uma montanha de bens materiais. Mas aí vem, novamente, o quê? O medo. O medo de perder tudo aquilo. Então, muitas vezes, o egoísta, ele tem medo de seu patrimônio ser dilapidado. Então, ele passa a vida toda preocupado, né? Com esse medo de repente, perder tudo, né? Em contrapartida, também tem o outro lá, que tem medo de não possuir. Então, olha como age o egoísta. Tem medo de possuir, de não possuir, e depois tem medo de perder, né? E com essa doidura toda, com essa correria toda de ter, de repente ele acaba por acreditar que felicidade tem a ver com dinheiro, bens e poder, né? Então, de repente, muitas vezes a pessoa buscando tudo isso, ele está buscando a felicidade. Ele quer encontrar em tudo isso a felicidade, né? E nós vamos ver se realmente a felicidade ela está em bens e poder. Continuando aqui, diz assim para nós: pessoas são infelizes porque não possuem bens ou porque não as têm quanto gostariam. Algumas passam a trabalhar como loucas para comprar, enquanto outras acham melhor roubar. Triste será para elas perceber que estão enganadas. Então nós vimos lá que o egoísta, de repente, pensando que tudo aquilo que ele está correndo atrás, que ele está construindo, que ele está buscando, vai trazer para ele a felicidade. Mas aí nós encontramos que as pessoas são infelizes porque não têm o quanto gostariam de ter. Então, olha que situação interessante, né? A pessoa é infeliz porque não possui bens ou porque não as tem quanto gostariam. Algumas passam a trabalhar como loucos para comprar, enquanto que outras acham melhor roubar. Triste será para elas perceber que estão enganadas, né? Então, aquele que muitas vezes não quer adquirir pelo trabalho, ele vai buscar então o quê? O roubo, né? Nós não vemos aí, estamos cansados de ver aí esses golpes que se dão, né? As corrupções que nós vemos. Por quê? Porque querem uma vida fácil, querem uma vida abastada, mas não pelo trabalho digno, não pelo trabalho do dia a dia, do devagarinho, do passo a passo, né? Então, vem e através da imoralidade, através do roubo, querem então conseguir adquirir coisas que não lhes pertencem. Então, parte para esse lado. E ele diz: triste será para elas perceberem que estão enganadas, né? Então, na realidade, nada disso, conforme está fechando aqui essa frase, né? Quando eles vão perceber que realmente eles vão estar totalmente enganadas, aí o choque vai vir, né? Aí diz assim, que a felicidade, a paz e a harmonia são sentimentos íntimos, que não dependem do que se tem. Olha que interessante. Lá falava que essas pessoas egoístas achavam que encontraria a felicidade em ter bens, né? Dinheiro e poder. Já aqui vai vir a definição de como a felicidade é.
A felicidade, a paz e a harmonia são sentimentos íntimos que não dependem do que se tem. A vida nos mostra essa realidade. Existem milionários que, apesar de todo o dinheiro, não conseguem se livrar de terríveis doenças e nem da dor da perda de um ente querido. Olha como está mudando o panorama aqui sobre felicidade. Felicidade é um sentimento íntimo que não depende do que nós temos materialmente. Não depende, né? Ele diz que a vida nos mostra essa realidade. Por quê? Porque existem milionários que, apesar de todo o dinheiro, não conseguem se livrar de terríveis doenças e nem da dor da perda de um ente querido. Então, por mais que você possa ter bens materiais, por mais que você possa ter dinheiro, você não fica livre de terríveis doenças, né? Como diz aqui, terríveis doenças, e nem de perder um ente querido. Então, se nós fizermos uma analogia nessa situação, nós vamos perceber que a mesma dor que aquele menos favorecido tem de perder um ente querido não é diferente para aquele muito mais abastado. Que as doenças que vêm para os menos favorecidos, essas mesmas doenças vêm também para o mais abastado. Eles dizem assim: os filhos dos poderosos muitas vezes trocariam a vida luxuosa para terem consigo mais próximos os pais que só fazem trabalhar. Uma outra situação de felicidade, né? Que mostra novamente que ter muito dinheiro não é a felicidade que muitos buscam, pois ele está dizendo para nós aqui que muitas vezes os filhos daqueles mais abastados, né, trocaria a vida luxuosa para terem consigo mais próximo os pais que só fazem trabalhar. Então, esses filhos gostariam de ter uma vida muito mais simples, uma vida muito mais humilde. Por quê? Porque eles são carentes do amor, da afeição, da atenção desses pais que muitas vezes só pensam no trabalho, no ganhar, no ter poder, no status. E se esquecem de que os seus filhos que estão ali à sua volta carecem dessa atenção. Então, mais um fator dizendo para nós que a felicidade não é ter bens materiais, que a felicidade, como ele disse aqui, é um sentimento íntimo. Muitas vezes nós vemos aí pessoas muito simples, muito humildes, e nós vemos a felicidade estampada no rosto dessas criaturas. Em contrapartida, muitas vezes nós vemos pessoas cheias de poder, dinheiro, e vivem depressivas, vivem tristes, vivem melancólicas, porque como a felicidade é um sentimento íntimo, esse sentimento ainda não chegou para essas pessoas. Continuando aqui, diz para nós: porém, depois da decepção e do sofrimento, todos percebem que o que dá a felicidade de verdade não tem preço e nem se pode avaliar.
Quanto será que vale a dedicação dos pais, a saúde do corpo, o sorriso de uma criança, a beleza do pôr do sol, a alegria da amizade ou preenchimento do amor? Então, provavelmente depois que se perceber que poder, bens, dinheiro não é que traz a felicidade, vem então, como diz aqui, depois da decepção de perceberem tudo isso, né? Aí vão ver quanto será que vale a dedicação dos pais, né? Quanto será que vale, né? Você ver um filho feliz, sorridente, alegre, contente, junto com você, usufruindo daqueles momentos em que você está com ele, passeando, né? A saúde do corpo, por exemplo. Muitas pessoas ficam doentes, ficam exauridas, porque trabalham demais. Porque tudo que fala em excesso, os excessos só trazem coisas prejudiciais. O comer demais, o dormir demais, o trabalhar demais, o falar demais, tudo aquilo que foge ao equilíbrio faz mal. Ele diz aqui, né? Quanto que vale a saúde? Tem um ditado chinês, se não me falha a memória, que diz que você passa a vida correndo atrás do dinheiro, perdendo a saúde. E depois você gasta todo esse dinheiro querendo de volta a saúde e ela já se foi. Então a saúde do corpo, ela não tem preço. Então por isso vamos fazer as coisas com equilíbrio. Uma outra coisa que muitas vezes a pessoa, sorriso de uma criança, a beleza do pôr do sol, tem pessoas que nunca pararam para perceber o quanto é bonito, o quanto é maravilhoso na natureza você ver um pôr do sol, a alegria de uma amizade, que muitas vezes nós, envolvidos só no trabalho, ou envolvidos no ter e ter, nós não percebemos que é importante nós termos uma boa amizade para se conversar, para se trocar ideias, para se conviver, né? E o preenchimento do amor? O que é isso aqui, o preenchimento do amor, né? Você amar o seu próximo, você ter para com ele um carinho, um afeto, que muitas vezes nós, envolvidos pela ganância, pelo egoísmo, nem percebemos que podemos estar deixando de praticar a lei do amor, né? E aí, continuando, diz aqui para nós: como ensinaram Jesus e Francisco de Assis, há mais felicidade em dar do que receber, em amar do que ser amado. Quando conseguimos sentir essa verdade dentro de nós, compreenderemos por que existem tantas pessoas que se dedicam ao próximo, sem esperar nada em troca, que fazem tudo para ver o sorriso de alguém e que trabalham para o bem-estar social. Então, quem que ensinou isso para nós? Está aqui. Ensinamento de Jesus e Francisco de Assis. Há mais felicidade em dar do que receber. Por que será que é muito mais feliz em dar do que receber, né? Por quê? Porque você doando alguma coisa para alguém, e você doando do coração, doando com amor, com carinho, você vai ver a felicidade daquele que está recebendo. Então, como Jesus e Francisco de Assis diz, há mais felicidade dar do que receber. Porque você vê numa criança um dia, você dá um brinquedo a uma criança carente, uma criança que precisa de um brinquedo, a felicidade daquela criança
é que nos deixam muito mais felizes do que ela, porque nós ficamos felizes de saber o quanto nós levamos aquela criança de alegria. Então, por isso que foi dito, há mais felicidade em dar do que receber, né? Em amar do que ser amado. Então, você demonstrar amor a alguém, você demonstrar carinho a alguém, então é muito interessante a pessoa perceber o quanto ela fica feliz sabendo que aquela criatura que somos nós, estamos doando a ela aquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, né? Então, em amar do que ser amado. Então, você transferindo esse amor para aquela criatura, a felicidade é bem maior, né? Porque você está percebendo que aquela criatura está dizendo para você o quanto ela ficou feliz em sentir-se amada, né? E diz ainda, essa verdade dentro de nós compreenderemos porque existem tantas pessoas que se dedicam ao próximo sem esperar nada. Então, quando nós descobrimos esses ensinamentos de Jesus e Francisco de Assis, que dá mais felicidade em dar do que receber e amar do que ser amado, muitas e muitas pessoas já conseguiram pôr isso em prática. Então, a cada pessoa que ela se dedica, que ela se doa, então vai fazendo com que ela vai ampliando o número de pessoas, o número de irmãos, os quais essas pessoas se doam. Então ela se sente feliz em poderem se doar. Ela sente-se feliz em poder amar essas criaturas que tanto precisam de amor e de carinho. A verdadeira felicidade consiste na paz interior. E a paz interior se consegue pela conscientização, se consegue pela consciência tranquila, resultante da prática incessante do bem. Só a vivência plena do amor para o homem fará o homem feliz. Então, voltando aqui à felicidade. A verdadeira felicidade consiste na paz interior. Então, você só é feliz se você tiver paz interior. Se você não tiver uma paz interior, você não vai ser feliz. O que é a paz interior? Paz interior é você estar com o seu espírito com tranquilidade, você está com o seu espírito ciente de que tudo o que você pode fazer de melhor você tem feito, o seu trabalho honestamente, não tem tentado passar ninguém para trás, respeitado o seu próximo, né? Tudo isso aqui é o que diz que a felicidade consiste na paz interior. Então, você estando em paz consigo mesmo, é onde você tem a sua felicidade. E ele diz ainda, e a paz interior fala pela consciência tranquila, resultante da prática incessante do bem. Então você só vai ter uma felicidade quando você, incessantemente, você põe em prática o que Jesus ensinou, o bem ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Tão poderoso é o amor que pequenas parcelas dele já são suficientes para transformar a tristeza em alegria, a miséria em conforto, a ignorância em conhecimento, o medo em segurança, o ódio em fraternidade. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, né? E tão poderoso é o amor, que pequenas parcelas dele já são suficientes para transformar a tristeza em alegria. Olha que interessante. Pequena parcela do amor é o suficiente para transformar
tristeza em alegria. Que parcela é essa que ele fala, essa pequena parcela de amor? É aquilo que eu estava dizendo, né? Um pouquinho daquilo que você faz em prol de alguém que necessita, esse pouquinho que você faz é o suficiente para tirar a tristeza daquela criatura e dizer para ela que aquilo pouquinho nós estamos doando a alguém, ela vai ficar feliz com aquilo que nós fazemos, por menor que seja, demonstrando esse amor àquela criatura, né? Diz também o seguinte, que transforma a miséria em conforto, a ignorância em conhecimento. Importante quando nós falarmos também de amor para aquela pessoa endurecida, explicar para ela que o endurecimento só traz prejuízo, a ignorância só nos traz prejuízo. Então nós temos, como cristãos, filhos de Deus, temos a nossa fagulha do amor dentro de cada um de nós, propagar essa fagulha e transmitir para as pessoas, muitas vezes, como ele diz aqui, transformar a ignorância em conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas, ela é ignorante por falta de conhecimento, por falta de conhecer o sentimento de amor, sentimento de carinho. Então, tudo isso o amor traz para a gente, né? E aí diz assim, é preciso então que comecemos a distribuir as flores da gentileza, do sorriso, da bondade, da atenção, e seremos capazes de auxiliar aqueles que cruzam o nosso caminho. É ver o sorriso estampado no rosto em quem só havia tristeza e preocupação. Produzirá em nós tanto bem-estar que nos sentiremos encorajados a continuar fazendo o bem. Então, está na hora, gente, de nós começarmos, como diz aqui, a distribuir as flores da gentileza, do sorriso. Muitas vezes as pessoas vivem de cara fechada e já começa o dia, você fala para ele, bom dia, a pessoa responde, só se for para você, porque para mim está péssimo. Então, gente, nós temos que iniciar o nosso dia, como diz assim, as flores da gentileza, do sorriso. E eu dei um bom dia dizendo, com bastante sorriso no rosto, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Né? As flores da bondade. Então, demonstrar sempre que você é filho de Deus e que você carrega dentro de você a bondade. E essa bondade você pode estar repartindo com alguém, ajudando alguém, né? E diz as flores da atenção. Muitas vezes nós temos a oportunidade de dar atenção a uma criatura e nós muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente perde essa oportunidade de usar principalmente os nossos ouvidos para ouvir uma pessoa deprimida, uma pessoa muitas vezes que ela não precisa de nada material, que ela precisa apenas e tão só de uma palavra amiga para levantar a sua autoestima. Então significa as flores da atenção. E muitas vezes nós deixamos passar essa grande oportunidade de darmos atenção. Ele diz, e seremos capazes de auxiliar aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, quantas vezes bateram na nossa porta, quantas vezes cruzamos com pessoas na rua e que a gente sabe que ela precisa de algo e nós fazemos de conta que nem as vemos. É importante a gente lembrar que a nossa vida ela é como uma roda gigante. Ora nós estamos no topo da roda gigante e ora nós estamos embaixo da roda gigante. Então, essas pessoas muitas vezes, hoje elas estão embaixo da roda e nós estamos em cima da roda. Não vamos cuspir na cabeça desse que está embaixo, porque amanhã poderá sermos nós que estamos embaixo, né? Então, cruzando o nosso caminho, tivermos a oportunidade de oferecer tudo isso que nós falamos, gentileza, sorriso, bondade, atenção, vamos fazer. E aqui diz para nós,
o seguinte: um gesto de caridade, uma boa ação, é bênção que espalhamos ao nosso redor, com resultados que não podemos imaginar. Por isso, vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para ser alguém que não vive apenas para si mesmo, mas que vai além do próprio dever, servindo onde estivermos. Olha que bonito para fechar o nosso bate-papo de hoje. Um gesto de caridade, uma boa ação, é bênção que espalhamos ao nosso redor, com resultados que não podemos imaginar. Então, gente, quando nós temos esse gesto de caridade, de boa ação, então tudo isso aqui, gente, nós somos envolvidos pela espiritualidade maior, por aqueles bons espíritos que já estão no plano espiritual, que são os nossos benfeitores amigos, são os nossos mentores amigos, e cada gesto de caridade, cada boa ação que nós praticamos, eles nos intuem. E muitas vezes, como diz aqui, que não podemos imaginar os resultados que podemos ter com relação a esse comportamento. Lembrando que tudo aquilo de bom que nós fazemos, o de bem que nós fazemos, gente, é como se nós fizéssemos uma poupança de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos adquirindo os bônus. E que numa hora de desespero, numa hora de sofrimento, por tudo aquilo que nós fizemos de bom, nós temos esses bônus que nos ajudarão a suportar dores, a passar por sofrimentos, a nos curarmos muitas vezes de moléstias. Por quê? Porque nós, como diz assim, é bênção que espalhamos ao nosso redor com resultado que não podemos imaginar. Muitas vezes nós falamos, não resolve nada eu fazer isso. Resolve sim. Resolve ser bom, ser caridoso, ter boa vontade, respeitar o próximo, não é? Então a gente muitas vezes nós estamos numa situação muito difícil e por aquilo que nós fizemos de bom, nós somos recompensados. Então diz aqui que por isso vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece para ser alguém que não vive apenas para si mesmo, mas que vai além do próprio dever, servindo onde estivermos. Então, o que nós temos que fazer? Quando aparecer a oportunidade de nós fazermos o bem, de nós desenvolvermos o amor ao próximo, vamos fazer, porque nós não sabemos o amanhã, senão vamos precisar de tudo isso que nós fazemos aos outros. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, é o que nós devemos fazer. Se nós vemos que aquela criatura precisa, vamos fazer o bem. Se nós temos a oportunidade apenas de uma palavra amiga a alguém, vamos dedicar essa palavra amiga. E assim, então, nós vamos desenvolvendo o que ele fala aqui, né? Caridade, fora da caridade não há salvação. Então, vamos ser sempre caridosos e aproveitar a oportunidade que Deus sempre nos dá. Eu vou ler aqui uma historinha rapidinho que vai fechar o nosso bate-papo dessa noite, e fala aqui poder dar, né? Como nós estamos falando sempre aqui em dar, né? Em caridade, em fazer o bem, nós vamos ler uma historinha aqui que eu achei muito interessante, desse livro que eu falei para vocês lá no início. Então diz aqui a lição chama Poder Dar. Ao sair do escritório, Paulo viu que um menino admirava seu carro novo estacionado junto ao meio-fio. É seu carro, moço? Perguntou o menino. Paulo fez sim com a cabeça e respondeu. Meu irmão me deu de presente de aniversário. Você quer dizer que nada pagou por esse carrão bonito? Puxa, eu adoraria.
O menino fez uma pausa e Paulo pensou que ele ia dizer que gostaria de ter um carro igual àquele. E o menino continuou: eu adoraria ser um irmão assim. Paulo ficou espantado com aquela afirmação do menino e o convidou para dar uma volta no carro. Depois de um rápido passeio, o menino vira-se para Paulo com os olhos brilhantes. O senhor poderia passar em frente à minha casa? Paulo sorriu e pensou que o menino queria que seus vizinhos o vissem voltar para casa num belo automóvel, mas se enganou novamente. Poderia o senhor parar lá, em frente àqueles 2 degraus? Pediu o menino. O menino entrou na casa e voltou devagar, trazendo seu pequeno irmão doente. Abraçado ao irmão e mostrando o carro com o dedo, lhe disse: veja aqui o que eu disse lá em cima. O irmão dele lhe deu de aniversário e não lhe custou nada. E eu um dia vou dar um parecido. Então você poderá ver todas as coisas belas nas vitrines das lojas que eu tento descrever. Paulo, emocionado, levantou o menininho e o colocou no banco da frente do carro. O irmão se sentou ao seu lado e eles saíram os 3 para um memorável passeio. Nesse dia, Paulo compreendeu o que Jesus quis dizer quando afirmou que há mais felicidade em dar do que receber. Então, queridos irmãos, era isso que nós tínhamos para esta quarta-feira. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que vibraram para que a gente pudesse fazer esse nosso aprendizado da noite. Para encerrar, nós vamos fazer uma prece para que possamos todos ficar junto com o nosso querido e amado Jesus. Vamos novamente, nesse instante, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que Ele nos deu de podermos estar aqui estudando os seus ensinamentos. Querido e amado Jesus, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz, Senhor, possa se estender ao todo o nosso planeta, que nesse instante, Senhor Jesus, passa por momentos de dificuldade com a pandemia, que está tirando a vida física de muitos e muitos irmãos. Que os Teus mensageiros de luz e médicos do plano espiritual, Senhor Jesus, possa levar a todos esses nossos irmãos, tanto seus familiares, amigos, parentes, que haja paz entre eles, que haja compreensão, que haja resignação. Que a Tua paz, Senhor Jesus, também chegue em cada lar, fluidificando as águas, Senhor, trazendo a paz interior, para que a Tua paz sempre permaneça no íntimo de todos nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, felizes que nós estamos por tudo que nós recebemos nessa noite, Senhor. É que nós te dizemos muito obrigado, Senhor Jesus, com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo plano habitado. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e que o maior dele é vivermos apartado de Ti e dos Teus ensinamentos. Que a paz de Jesus esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.